Opa, tudo bem com você? O que vem à nossa cabeça nesse momento? Nós, os seres humanos, e só nós, seres humanos, fizemos sempre uma interrogação. Da onde eu vim? Por que estou aqui? Qual é a finalidade da minha vida? Será trabalhar, criar uma família? Será que é apenas isso a nossa missão neste planetinha? E com essa missão nesse planetinha, a maioria, eu diria que mais de 95% das pessoas não interrogam nada. Não querem saber de onde vieram, não querem saber o motivo de estarem aqui e por que essa vida, qual é a sua missão, nada. Apenas vivem o dia a dia. E isso é o instinto dos animais. Os animais não precisam projetar ferramentas, criar dispositivos, não. Eles simplesmente vivem toda a sua vida com os instintos que a mãe natureza lhes deu. Agora nós, humanos, temos um delta imenso entre o que a natureza nos deu de instintos e as nossas necessidades. E por isso que nós usamos o raciocínio. Agora, eu diria para você, com muita tranquilidade, que a maioria das pessoas não usam o raciocínio. Mas por que as pessoas não usam o raciocínio se é uma coisa que a natureza lhe deu de graça, a possibilidade de raciocinar, e negou a todos os animais? Mas nós não usamos muitas vezes. E por que nós não usamos? Porque o raciocínio demanda um esforço muito grande. O raciocínio, ele nos leva à exaustão total. Eu, muitas vezes na minha existência, fui obrigado a raciocinar, a espremer o meu cérebro ao máximo para resolver uma questão profissional. Porque, diga-se de passagem, nunca tive problema familiar, de vida, de dinheiro, de ganho, etc. E sim, problemas profissionais que eu tinha que resolver. E não sabia como, mas espremia o meu cérebro de tal forma que, de repente, não mais que de repente, veio a solução do problema, aquele que era tão difícil, me pareceu de repente tão fácil. O que teria acontecido? Acontece que quando você espreme o seu cérebro, obriga-o a raciocinar, ele raciocina. E por incrível que pareça, você continua naquele raciocínio, embora esteja interagindo com outras pessoas, embora esteja dormindo, embora esteja fazendo alguma tarefa, o seu cérebro continua a buscar a resposta daquele seu raciocínio. E, de repente,
não mais que de repente você descobre a solução. E às vezes ela era tão simples que você fica ridicularizado por não tê-la percebido por tanto tempo. Vou lhe contar uma história muito simples, muito elementar, mas eu tinha que profissionalmente resolver um problema, e esse problema me parecia que era muito difícil. Na minha área da mecânica, eu recebi para orçar um desenho que era de um tanque todo em aço inoxidável e que tinha na sua borda uma cantoneira soldada na borda, e eu tinha que fazer uma circunferência com uma cantoneira de aço inox. E essa cantoneira, ela tinha a aba dela, as duas abas, eram de 1,25 polegadas, ou seja, 31 milímetros aproximadamente. Chamei os melhores mecânicos e disse para eles: estude uma maneira de fazer essa circunferência de uma cantoneira. E eles foram para a fábrica, tentaram, com calor, aquecendo, tentando virar com marretadas, etc. E não é isso aí, não é assim, tem que ser uma coisa perfeita, uma circunferência como está no desenho, não pode ser assim, porque eu não vou orçar alguma coisa que nós não conseguimos fazer. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Como é que eu poderia fazer aquilo ali? E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. No 4º dia, eu coloquei um papel na prancheta e desenvolvi um desenho de uma ferramenta para fazer a circunferência na cantoneira. Chamei o mecânico e mandei-o fazer aquilo ali, aquela ferramenta que era uma matriz e um punção, e levar para a prensa de 60 toneladas e tentar fazer a circunferência. Um tempo depois, eu já até estava fazendo outra atividade, quando chegou o mecânico e disse: é perfeito, funcionou, ótimo, podemos fazer o trabalho. Aí eu dei o orçamento. O orçamento foi caro, porque realmente o cliente provavelmente seria o único orçamento, porque era tão difícil de fazer aquilo ali que ninguém teria tentado fazer. E nós fizemos a ferramenta, que era um punção, com a matriz e o punção, eles tinham exatamente o raio da circunferência, e bastava simplesmente soldar duas. Uma das abas ficava dentro da ferramenta e a outra ficava fora. O punção vinha, baixava e formava, né, aquela circunferência. Bastava depois que a circunferência tinha sido feita dupla, ou seja, 2 peças de cada vez, bastava tirar os pontos e estava perfeitamente a cantoneira com a sua circunferência perfeita. Então, chegamos sempre à conclusão de que o nosso cérebro
ele é miraculoso. Basta simplesmente que nós o intime a fazer aquilo que é necessário. Continuando, é claro, já estamos a 10h18, mas eu vou continuar lhe dizendo uma experiência que tive há pouco tempo. Eu estava com um dente que estava começando a dar sinais de que estava infeccionado. Parecia assim que ele estava um pouco mais alto que os outros e eu tinha que ir ao dentista, mas era sexta-feira, teria que marcar o dentista só na semana seguinte, sabe lá que dia. E eu comecei a fazer uma mentalização para que o dente voltasse ao normal. E na mentalização eu dizia simplesmente, repetindo inúmeras vezes antes de dormir, e à noite quando acordava, eu dizia, eu ordeno a todas as células do meu corpo que de uma forma conjugada atuem no dente que está inflamado, eliminando qualquer tipo de infecção. E eu repetia, dormia, depois acordava, repetia isso. Em 2 dias, eu não sentia mais o dente. Pense nisso.